Olá pela AltV, bem-vindo e bem-vinda ao canal Ricardinho e Ricardão, que tenta descobrir o que será do Brasil. Eu sou o Ricardo Cocho, o Ricardinho da dupla. Eu sou o Ricardo Carvalho, o Ricardão. Olha, hoje nós temos um convidado muito especial aqui, o jornalista Eugênio Butti. Eu conheço há muito tempo, já trabalhamos juntos. Ele é professor da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, onde também estudei. Nasceu em Orlândia, tem 10 livros publicados. O último deles, agora há poucos dias, é Existe democracia sem verdade factual? Essa é uma questão central no Brasil de hoje. Eugênio, por que escrever nesse momento um livro que tem esse título? Existe democracia sem a verdade factual? O que é uma verdade factual? Vamos lá. Primeira resposta, não existe democracia sem verdade factual. Mas antes de entrar no assunto, eu só queria dizer que é uma alegria enorme estar aqui cercado de Ricardos por todos os lados. Vocês são dois ídolos para mim, para minha geração de jornalistas. Ricardo Cocho foi conselheiro da Rádio Brás, quando eu era presidente daquela empresa, e eu dizia que os conselhos bons era ele quem dava. Mas hoje, pensando sobre a verdade factual e a nossa democracia, eu começaria essa resposta pela seguinte advertência. Há um entendimento geral de que basta você ter uma convicção, basta você se julgar portador de uma verdade, para você arregimentar as pessoas e sair por aí pregando essa sua verdade. Ora, isso pode ser religião, isso pode ser fanatismo, mas não é necessariamente política e muito menos é democracia. Um exemplo. Não, vamos lá. A democracia acontece quando a política discute os problemas reais das pessoas e, discutindo os problemas reais das pessoas, busca soluções que essas sim convençam o conjunto da sociedade, o conjunto daqueles que estão representados. Mas se nós fazemos a suposta ação política movidos por preconceitos ou por ódios, ou por intolerância, ou por vontade de exterminar inimigos imaginários, a gente está entrando num terreno diferente da política. Nós estamos, principalmente, ingressando num território que não é o da democracia. Então é isso que para haver democracia, nós precisamos ter a chamada verdade factual. Nós precisamos ter aquilo que nós entendemos como sendo os nossos problemas reais, as coisas que a gente precisa enfrentar coletivamente. Eugênio, nas campanhas eleitorais é comum, né, que os candidatos mintam, vendam peixe, porque é propaganda eleitoral, né? Sempre foi assim, né? Agora, eu acho que é a primeira vez que nós temos um governo que não respeita a verdade factual. É diferente a campanha, né? A campanha você promete 1000 coisas, é propaganda. Agora, no governo, você está lidando com uma população de 208 milhões de habitantes, né? Você tem uma responsabilidade naquilo que você fala. E hoje as pessoas não acreditam em nada do que esse governo fala. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que a democracia pode sobreviver a isso? Não, é muito perigoso. Eu não sei se as pessoas todas não acreditam. Tem gente que acredita Não, nele, né? Segundo a última pesquisa que saiu agora no meu país, vocês devem ter visto no fim de semana, o presidente Bolsonaro tem 25% de aprovação. Você tem razão. É um quarto da população. É muita gente. Mas veja, um exemplo muito prático do que você, Ricardo, acaba de dizer. Quando começaram a aparecer os sinais de que as queimadas na Amazônia estavam extrapolando e de que o desmatamento também era um problema real, a reação do governo não foi, num primeiro momento, atacar o problema real, mas foi atacar o mensageiro. Exato. Foi negar, inclusive, trabalho do INPE, que é uma instituição científica.
O que acarretou a demissão do diretor, um cientista respeitado. Porque ele estava falando a verdade. Esse é o problema. Então veja que aí você tem uma ilustração, mas nós temos milhares de exemplos. Esse é um deles, mas eu tenho certeza que o nosso telespectador vai se lembrar disso. Esse é um deles. Qual foi a reação do governo diante da informação que era uma verdade factual, ou seja, uma verdade verificável, comprovável, mensurável, qualquer um poderia ir lá e checar? Qual foi a reação do governo? Foi atacar a imprensa, inclusive a imprensa internacional. As ONGs. Foi atacar as ONGs. E culpar os índios. Ainda chegaram a falar isso. Falaram. Os índios botaram fogo na floresta. Você vê que... E agora o Leonardo DiCaprio. Chegou aí a um... Então, essa é uma situação difícil. Além das ONGs do Leonardo DiCaprio, dos ambientalistas, é algo que rejeita a verdade e rejeita a verificação da verdade, o debate em torno da verdade. Então, isso ilustra um pouco o que eu estou tentando discutir nesse livro, que é a impossibilidade de existir democracia se nós não respeitamos o plano da verdade factual. Se a gente começa a brigar com os fatos no nível que esse governo vem fazendo, nós começamos a minar a possibilidade da democracia. Não é nem minar a democracia, mas minar a possibilidade da democracia. É uma situação séria. E os ataques dele, constantes à imprensa em geral, e em particular à Folha de São Paulo, é algo também inacreditável que está acontecendo, não é não? É inacreditável em termos de civilização. O que eu quero dizer com isso? Existe um grau de racionalidade, de maturidade, de elaboração intelectual, racional, que todo mundo tem. Então, é algo inacreditável que surja alguém com esse nível de rejeição aos fatos. Ataca a ciência, nós tivemos a crise que levou à demissão do diretor do INPE, ataca todos os veículos sérios de imprensa, e agora começa essa campanha muito focalizada e muito persecutória contra a Folha de São Paulo. Veja que nós... acrescentar, Eugênio, a Folha de São Paulo e a Rede Globo também. Isso desde a campanha, né? Não. Que é uma briga permanente. Nós vamos pegar, se a gente for por aí, existe a Rede Globo que foi chamada de inimiga pelo chefe de Estado numa conversa com um ex-ministro. Isso. Ora, dizer que alguém é inimigo é dizer de uma guerra. Isso. Inimigos existem nas guerras, não na vida de um país, no debate público, na sociedade civil. A Rede Globo foi chamada de inimiga. Frequentemente surgem mensagens nas redes sociais em que a imprensa é acusada, outros órgãos são acusados. Dia desses surgiu aquele filmete das hienas cercando um leão. O leão representaria a figura do presidente da República. Várias pessoas brincaram com isso, dizendo que finalmente o presidente da República tinha assumido que era de fato o rei dos animais, como os leões. Mas as hienas representavam OAB, representavam Supremo Tribunal Federal, ABI. ONGs, ABI, que você, Ricardo, representa em São Folha, Paulo. e Globo. E aí aparecia o Jornal Estado de São Paulo, o Jornal Folha de São Paulo, a Rede Globo. Então, sim, é uma perseguição generalizada contra a imprensa, mas no que nós vemos hoje é uma tentativa de quebrar o negócio da Folha de São Paulo. Bom, eu queria fazer um pequeno histórico para a gente situar essa questão da Folha, né? No dia 28 de novembro, um edital da Presidência da República exclui a Folha da licitação para o fornecimento de acesso digital ao noticiário. Uma coisa muito séria, tá certo? Aí, no domingo, no sábado, a Folha responde com um editorial, Fantasia do Imperador, que está aí, ó. No primeiro parágrafo, ele diz, Jair Bolsonaro não entende como demonstra a cada dia os limites que a República impõe ao exercício da presidência. Trata-se de uma personalidade que combina leviandade e autoritarismo. No domingo, 1º de dezembro, com uma foto onde o Bolsonaro está em meio aos militares,
o jornal publica uma página inteira com falas do presidente que juntam o que ele pensa e a ditadura militar. Está ali, ó. É uma foto, está um pouquinho cortada. E aí, na segunda, dia 2, a Folha publica artigo do secretário de comunicação do Bolsonaro intitulado O Infame Editorial, onde ele afirma que a Folha não respeita a democracia, veja, pasmem, porque critica o presidente eleito. Aí, no sábado ainda, no dia 30, o blog do Ricardinho, do Ricardo Couto, eu acho que resume, de alguma maneira, o sentimento de todos nós. Democracia e Bolsonaro são incompatíveis. Brasil tem que escolher um ou outro. É Agora, isso mesmo. essa frase aqui a Folha não respeita a democracia porque critica o presidente eleito. É literal. É literal, e essa perseguição é uma coisa muito séria. Nós poderíamos tentar entender um pouco melhor o que vai na cabeça da cúpula do Poder Executivo hoje do Brasil. A cúpula que governa o Brasil a partir do Poder Executivo. Na cabeça deles, de fato, qualquer crítica ao presidente da República significa uma crítica à pátria, significa uma crítica à nação, significa uma crítica ao Estado brasileiro. Ora, numa democracia, nós podemos criticar o presidente da República e podemos, inclusive, criticar a ideia de pátria, podemos, inclusive, criticar a pátria, podemos, inclusive, criticar a nação ou a construção da nação e a República. Isso fortalece e não enfraquece uma sociedade democrática e um Estado democrático. Mas para eles quem? A cúpula que hoje governa o Brasil a partir do Poder Executivo. Para eles, como nós tínhamos no tempo da ditadura militar no Brasil, o que vale é uma espécie de infalibilidade papal aplicada à figura do presidente da República. O presidente da República deve ser preservado acima de qualquer consideração crítica. E aí entra a história que você falou antes dos inimigos, né? Eu acho que é o único país do mundo em que ainda se fala em comunistas. Nem na China não se fala mais isso, né? Quem critica é comunista, são os vermelhos. Ele, desde a posse dele, ele tem isso. Ele tem que combater o marxismo cultural, os vermelhos que estão espalhados por aí, né? Ele dorme com um revólver no criado mudo, deve ter comunistas debaixo da cama, ou pelo menos tem medo disso. Mas, Ricardo, como é que a gente pode chegar a um ponto desse? E como é que se pode falar em comunismo no Brasil? Isso nunca houve no Brasil, diz que nos últimos 30 anos... Mas, Ricardo, veja, tem um lado aí que é muito sério. Ele não faz isso de farra, ele não faz isso... Ele faz isso porque ele acredita, ideologicamente, ele acredita, não digo tanto dos comunistas e tal, mas na infalibilidade do presidente, porque foi eleito, e mais, quem discorda pode ser comunista, pode ser o que for, mas não está do lado dele. Mas eles acreditam nisso, isso é ideológico deles. Hein? Me preocupa isso, porque muita gente no Brasil, se é verdade que ele tem 25% de aprovação, nós teríamos 25% dos brasileiros acreditando. Isso é que é terrível. Então, aí é que... A minha primeira reação diante disso é de respeitar essas pessoas. Respeitar porque são pessoas como nós que votaram e que hoje ainda acalentam um tipo de projeto ou um tipo de sonho que é um Brasil sem dissidências, um Brasil sem desobediências, um Brasil perfilado militarmente, e isso é acalentado como se fosse uma solução. O que me preocupa é o que vai na cabeça das pessoas que alimentam esse sonho. Talvez exista aí uma desilusão importante que nós deveríamos considerar. Talvez exista aí uma carência de formação sobre atividade política. As democracias, elas ficam mais fortes quanto mais dissidência existe. As tiranias ficam mais fortes quanto mais obediência existe. Então nós estamos
Mas a eleição dele, desculpe, a eleição dele foi um fenômeno, vamos dizer, que eu tenho vários amigos e primos pelo Nordeste que votaram no Bolsonaro. Alguns estão já meio arrependidos, mas muitos votaram nele contra o PT. Então, isso é um argumento que você traz, talvez isso seja um fato. Um fato em que sentido? Talvez seja mesmo uma verdade factual. As pessoas votaram em Bolsonaro apesar de Bolsonaro, mas gostariam de ter uma alternativa a uma experiência que eles avaliavam muito mal, que é a experiência do PT no governo. Ora, isso coloca para as pessoas que apoiaram o PT, e eu trabalhei no primeiro governo do Lula, Ricardo Couto trabalhou no primeiro governo do Lula, isso coloca para as pessoas que apoiaram o PT uma responsabilidade de tentar entender de onde vem essa desilusão. Por que que isso aconteceu? Por que se criou esse antipetismo radical? Por que esse antipetismo? Será que não existe uma responsabilidade do próprio PT aí? E isso não poderia ser discutido? Então são ângulos. Mas não foi só isso, né? Não, porque aí claro. A gente entra num outro campo também, Eugênio, do papel da mídia nessa história toda, né? Hoje a mídia, alguns setores, né, estão em confronto com o Bolsonaro, mas permitiram que ele chegasse lá, e alguns até ajudaram. Algumas emissoras de televisão fizeram campanha aberta para ele. Aí eu queria pegar uma coisa que você falou, Ricardo, e ver a opinião dele. Eu discordo um pouco do papel tão preponderante da mídia. Eu não acho que teve esse papel preponderante. Não, eu sei, mas deixa eu só... Tá bom. É que você falou que ele acredita no que ele fala, mesmo que seja o maior absurdo, maior mentira e tal, né? Mas eu acho, viu, Ricardo, Ricardão, que tem uma estratégia nisso, sabe? É para confundir, né? Que no fundo, ele quer provocar uma revolta popular. Eu estou cada vez mais convencido disso, para poder justificar, convocar as tropas para ir para a rua, que é onde ele quer chegar, porque ele não tem um plano de governo, nada. Ele quer ficar, né? Já está em campanha para a reeleição. É um negócio muito maluco isso, né? Desde a campanha ele já vinha avisando o que ele ia fazer. Eu entrevistei outro dia um sobrevivente do Holocausto, né, de 91 anos. E ele me falou que quando começou o nazismo, né, ninguém dava bola. O Hitler lançou aquele livro Mein Kampf, Minha Luta, né, em que estava tudo lá que ele ia fazer. E as pessoas não levavam a sério. Esse sobrevivente, ele falou, olha, de repente estava o nazismo aí. E as pessoas foram surpreendidas. Nós não corremos esse risco também, Eugênio? Olha, eu fui estudar isso aí. O nazismo lidou com uma verdade factual? Combateu a verdade factual. Combateu. Eu li o Mein Kampf e, recentemente, o Mein Kampf é um livro que Hitler publica em 1925, na Alemanha, e é o livro que contém os principais valores, o modo de pensar que embasou o nazismo, que ganha muita força a partir de então. No livro Mein Kampf, a palavra propaganda aparece quase 200 vezes. Quem observou isso muito recentemente foi o professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Edgar Rebouças. Mas eu mesmo fui estudar isso porque nós tivemos esse ano um ciclo de debates chamado Ainda Sob a Tempestade, organizado por Adalto Novaes, em que todos os conferencistas, de alguma forma, pensaram sobre o fascismo, sobre o totalitarismo e sobre o nazismo. Evidentemente, nós não estamos nas mesmas condições do mundo dos anos 40. Não existem condições propícias para o estabelecimento do que foi o nazismo, que é o genocídio tornado política de Estado. Isso. E o genocídio administrado burocraticamente pela máquina do Estado. Isso nós não temos condições para... Mas nós temos... Mas nós tivemos, durante a ditadura militar, a política de Estado a favor da tortura, Sim. que é defendido pelo atual presidente. Sim, então vamos lá. Assim, mas Era uma política de Estado também. Era uma política de Estado. A Comissão Nacional da Verdade provou isso.
está provado. Havia o conhecimento da cúpula do Poder Executivo, Exatamente. da cúpula da ditadura, e as ações eram conduzidas, as ações de tortura, as ações de sequestro, de desaparecimento de pessoas, eram conduzidas com o conhecimento dos chefes. Exatamente. Então, Nós ainda não chegamos a esse ponto, Eugênio, mas ontem nós tivemos um fato gravíssimo aqui em São Paulo, um baile funk com 5.000 jovens, né, em Paraisópolis, em que a polícia chegou com tudo, né, jogando bombas de gás, balas de borracha. Dizem que estavam perseguindo 2 motoqueiros, né, enfim, mas atacaram uma multidão ali. Né? Quer dizer, se esses fatos começarem a se repetir, já aconteceram outros casos semelhantes, nós não estamos criando um caldo de cultura, como se diz, para o autoritarismo. Estamos. Até porque o Bolsonaro, ele quando defende o armamento, é como que isso estivesse legitimando esse tipo de ação. Não, então vamos lá. Esse é um governo... Contra a punição de soldados. Exatamente, que exatamente. O dissolvem, excludente de ilicitude. Isso. Veja só, esse é um governo que cria Tá dificuldades. isso, Eu chamo a atenção. Esse é um governo que cria dificuldades para a produção, a edição e a distribuição de livros e que cria facilidade para a produção, a distribuição de armas. Exato. É um governo que Exatamente. o presidente da República usa a palavra cultura para dizer que no Brasil nós temos uma cultura de desmatamento. É muito sintomático. E ele pendura toda a estrutura estatal responsável pela área da cultura no Ministério do Turismo, como se cultura fosse um negócio para encher os hotéis. Destruindo tudo que foi E construído está nos nomeando últimos anos. pessoas desqualificadas. Não quero ofender ninguém pessoalmente, mas são pessoas que não têm vivência profissional, não têm vivência acadêmica, que as credenciem para exercer as funções para as quais esse governo as está designando. Então, se nós temos esse panorama, nós temos também o outro dado que você acabou de levantar, de que o governo provoca uma tensão, dando a aparência de que ele tem interesse no levantamento ou um interesse na reação popular, para que isso justificasse medidas de endurecimento. Então, nós temos um cenário que coloca, sim, a democracia em risco, que abre portas que antes não estavam abertas para o autoritarismo, e o engano das pessoas que acham que isso pode ajudar o Brasil começa por aí. O autoritarismo que hoje vai atacar os comunistas, que não existem, amanhã vai atacar os primos dessas pessoas, vai atacar os irmãos e vai atacar elas mesmas. As garantias fundamentais, quando caem, como, por exemplo, a liberdade de expressão, elas caem no primeiro lugar da fila. Em seguida, vão cair as garantias de direito econômico. Dominó. Vai o resto, inclusive o direito de propriedade. Então, é uma ilusão tanática, uma ilusão de pesadelo, acreditar que o autoritarismo produz justiça social, não produz prosperidade econômica, não produz. As pessoas vão levantar a mão e falar, mas e a China? A China é um outro fenômeno. Um outro fenômeno. No nosso chamado mundo ocidental, a democracia é que gera prosperidade econômica. Não há caso que desafine dessa constatação. E a vida vai virar um sufoco, inclusive, principalmente, para quem apoia esse governo. Veja alguns dos apoiadores desse governo que já estão saindo e alguns... Saindo não, foram saídos. Alguns muitos, expelidos. Com humilhação, vários deles, inclusive generais. Então, isso que eu quero chamar a atenção. Eu fico sempre com a pergunta na cabeça, né? Por que tanta gente, 25% dos brasileiros, ainda acreditam que esse caminho pode nos levar a bom porto? É preciso respeitar essas pessoas com todas as nossas energias e conversar com elas. A experiência histórica que nós temos nos autoriza a dizer:
principalmente aqueles que hoje cerram fileiras em torno desse projeto declaradamente autoritário, vão ser vítimas disso, como alguns apoiadores do governo já foram. É um caso muito grave, é um momento extremamente delicado para o Brasil. E qual é... Deixa eu pegar uma coisinha só. A pergunta que não quer calar, você que estuda isso há tanto tempo, né? O que fazer, hein? Eu estudo... engraçado. O jornalista sou eu posso perguntar isso, né? Mas veja bem, o que fazer? Esse é um título de um livro escrito por Lenin, é o Что делает, em russo, né? Que ficou famoso. E, na época, ele defendeu todo o poder aos chamados soviets. E virou uma tragédia. Nós não podemos condescender nesse ponto. Eu diria que algo a fazer é duvidar daqueles que aparecem falando que sabem tudo o que é preciso ser feito. Esse governo é um exemplo escarrado disso aí. Ele aparece dizendo que vai acabar com os comunistas. O presidente da República vai à ONU e faz um discurso dizendo que a ideologia é tudo aquilo que desafina do que ele pensa. E que ele não diz a ideologia, ele diz a verdade. E qual é a verdade? A verdade é uma verdade... Ele cita sempre a Bíblia, né? Que tem uma passagem... É o Novo Testamento. A verdade vos libertará. Isso é São João. São João. Isso é São João, é Novo Testamento, não é o Velho Testamento. E o que isso quer dizer? Que a verdade para ele é uma verdade religiosa. E ele vai e fala isso cada vez ONU. mais ligado aos movimentos religiosos, aos movimentos fundamentalistas, movimentos que não respeitam, não é que o problema não é que sejam movimentos religiosos, são movimentos que usam a religião para oprimir, usam a religião para oprimir o modo de vida dos outros. Então, qual o sentido do presidente falar isso na ONU? Na ONU estão representadas nações que são budistas, nações hinduístas, nações islâmicas, nações de prevalência de cidadãos ateus. Como a verdade pode ser a verdade da minha religião? Quer dizer, ele fala não só a verdade para os brasileiros, mas para o mundo. Para o mundo. Quer dizer, aí já entra no outro campo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o que deve ou o que pode ser feito. A gente vê uma América do Sul, Chile, Bolívia, o pessoal se revoltando contra determinadas coisas que vão acontecendo. Peru, Equador. Peru, tá. Mas vamos também. Tem Venezuela também. Venezuela. As pessoas também. Olha só, as pessoas. Eu gosto de algumas coisas que o Manuel Castells tem falado sobre a sociedade das redes. Ele identifica explosões. Eu ouvi a palestra que ele fez no Chile recentemente pelo YouTube. Ele fala de explosões sociais movidas por uma certa indignação. Nós tivemos isso no Brasil em 2013. Isso. É difícil dizer, era uma coisa difusa. Difusa. Em geral, o que as pessoas ali pedem? Por que elas vão para as ruas? Elas pedem serviços públicos de qualidade, pedem respeito. E isso a gente encontra em Hong Kong agora, encontra no Chile, encontrou no mundo árabe, isso vai para todos os lugares. Não é contra governo de direita, nem contra governo de esquerda. É contra um Estado ineficiente e é contra uma política que desrespeita as pessoas, não inclui as pessoas, não escuta as pessoas. Então, se você me pergunta o que fazer, eu diria, vamos respeitar as pessoas e respeitar os ritos da democracia. O governo está conseguindo, para um público amplo, associar a ideia de ineficiência, a ideia de corrupção, a ideia de comunismo, a ideia de política e a ideia de Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso aí faria... E de imprensa. Isso. Então, tudo isso aí faria parte de um grande complô, um complô das elites, para oprimir as pessoas. Então, todos os políticos são ladrões, todos os ministros do Supremo são desonestos, todos os jornalistas mentem. Ora, isso é o contexto. Nós precisamos voltar atrás disso aí, dar um passo para trás. Há erros na imprensa? Milhões. Lógico. Como há sempre. erros no Supremo? Há políticos corruptos?
Muitos, e eu mesmo já apontei isso inúmeras vezes, não é fácil. Há todo tipo de distorção na política? Sim, mas fora disso, fora dos partidos políticos, Não tem. fora da justiça, fora da imprensa livre, com todos os erros que ela comete, o que nós temos? Nada. Nós temos totalitarismo, nós temos fundamentalismo. Então, esse é o ponto que nós precisamos... se as pessoas querem renunciar à própria liberdade para um futuro melhor, elas estão apenas matando o futuro de si mesmas e o futuro dos seus semelhantes. Isso é difícil mostrar, mas é o que é preciso fazer. O que você acha, Ricardo? O que você acha do que será do Brasil nesse próximo ano que vai começar daqui a 30 dias? Olha, ninguém em sã consciência, eu acho ótimo a gente perguntar, o programa existe muito para isso, mas eu não tenho essa resposta. Aliás, eu acho que o governo também não tem. O governo não tem a menor ideia do que vai acontecer daqui a um mês. Estão falando do perigo de manifestações no Brasil para justificar a GLO e tal. Mas não tem nada no Brasil, não tem nada organizado, nada programado. Para onde você olha, o que há é desmobilização, é desencanto, né, que é outro ingrediente também, quer dizer, além do mal-estar, da revolta, tem o desencanto também, a desesperança, né? Então eu não vejo nesse instante final de ano, né, e sempre no ano novo a gente tem uma renovação de esperanças. Ou toma um porre, né? Ou renova ou toma um porre. Né? Eu não consigo, Ricardão, ver um sinal que seja de mudança nesse momento. Não vejo. Você aqui no vê? Brasil. Eu Eu não estou vendo. Eu sempre fui muito seguidor da intuição do Ricardo Couto e da capacidade que ele tem de identificar os fatos. E ele é um repórter otimista. O Ricardo Couto é um repórter que acredita em novas configurações, em pessoas com iniciativas diferentes. O que eu escrevo na Folha, as reportagens que eu tenho feito, é uma rubrica, dias melhores. Né? Mas é a cara eu dele. Eu procuro isso. A cara dele. Então a gente ouvindo ele falar agora, fica com uma sensação de pessimismo. Eu tenho certeza que não é um pessimismo. Não é pessimismo. Mas assim, a gente vive um momento muito difícil e ainda mais difícil porque essa dificuldade, esse grau de opressão, essa sombra do desejo de autoritarismo não está sendo percebida a tempo. Então, nós provavelmente vamos ter um ano de tensões no ano que vem. Vamos ter um ano que eu espero de conflitos que esclareçam, que ajudem as pessoas a ter noção dos riscos embutidos nisso aí. E sim, eu também não vejo uma única característica de boa-fé no que o governo vem propondo. A única coisa de esperança que o governo deu até agora é a carteira de trabalho verde e amarelo. Olha o absurdo. Para criar emprego para jovens, querem taxar o seguro-desemprego. Quer dizer, taxar, cobrar imposto de quem está desempregado para gerar novos empregos. Não há nenhum problema de criação de emprego fora disso. Mas eu queria só, Ricardo, uma coisa que está me preocupando muito, eu até escrevi sobre isso hoje. Estou estranhando muito o silêncio dos militares do governo, né? A gente sabe que a maioria é general de pijama, né? Reformado, aposentado e tal. Mas eles viviam falando, a começar pelo vice-presidente, né? O general Heleno, o pessoal que fica em volta do... Vocês repararam que nas últimas semanas nenhum deles se manifesta, estão todos em silêncio. Não é estranho isso? Eu queria saber a opinião de vocês também. Hoje tem a entrevista de um deles. Do vice, né? Não do vice-presidente. E ele está dizendo que uma chapa Bolsonaro... É o Ramos, o general Ramos. Isso, não queria dar nomes assim, mas... Secretário de governo. É ministro da Secretaria-Geral do Governo. Que numa próxima eleição, uma chapa Moro como vice-presidente e Bolsonaro seria uma chapa imbatível. Ganha no primeiro turno. Foi essa frase dele, ele diz isso. Agora, de fato existe um silêncio, mas
veja só, mais importante do que as contas, nós aqui não podemos, nem pretendemos, nem é nosso papel, ficar mostrando as implicações do déficit, como que o déficit pode ser escalonado, como que se gera emprego. O problema original não passa por aí. O problema original está numa má-fé, num ânimos de manipulação que usa dados, falsificando dados, para produzir uma ilusão pró-autoritarismo, para criar vilões que são normalmente pessoas mais frágeis. Eu falo para os meus alunos com frequência, eu pergunto para eles, qual a figura mais importante de toda a tirania? E depois eu comento a resposta, é muito raro que alguém acerte. A figura mais importante de toda a tirania é o inimigo. Nós conhecemos os projetos autoritários pelo apetite que eles têm de criar inimigos, em quem eles possam pôr a culpa pelos nossos ressentimentos, a culpa pelos nossos problemas. E tudo que for para destruir esse vilão, esse inimigo, trará de volta todo o idílio que a gente acha que tinha no passado, e que não tinha. Ricardo, nós estamos Então, quase chegando na esse é o problema. Esse é o problema. Não é criar emprego, não criar... Tudo que está sendo feito é feito com má fé para produzir o autoritarismo. A frase desse general que ganha no primeiro turno tem que ser levado muito em consideração. Porque ou as oposições ao governo Bolsonaro vão atrás do que há de mais moderno na comunicação com as redes sociais, eu sempre me refiro a isso, que é o famoso Big Data, que rege toda a programação de governo do Bolsonaro, ou a oposição vai atrás do que há de moderno ou vai perder tudo quanto é eleição. Eu não digo que as redes sociais hoje, Ricardo, tem uma grande influência, mas não influi totalmente. Agora, tem que se armar a oposição de informações, de ir atrás do que tem de mais moderno nas ferramentas. E em relação aos militares, eu não tenho nenhum motivo além da minha esperança, eu acho que não tem golpe militar, entendeu? Como tradicional foi. O silêncio... Não estou falando disso. Tudo bem, deixa eu só responder. Deixa eu esclarecer. Deixa eu só dizer sobre o silêncio dos generais ou o silêncio dos militares. Eu não acho que há clima na história atual do Brasil e na história de uma revolta que venha da caserna, de uma revolta dos militares. Isso aconteceu, tá certo? Não acho que aconteceria outra vez. Vamos auscultar e o entrevistado, não, eu sei, mas... Só queria lembrar um negócio que ele falou, daquele vídeo das hienas e do leão, né? Se você pegar esses inimigos apontados naquele vídeo, são os mesmos que Adolfo Hitler tinha na Alemanha nos anos 30. Mais ou menos são. E o que se faz no Brasil é propaganda política. É o contrário de informação jornalística profissional. O governo governa pela propaganda. Você não falou que o Hitler repetiu 500 vezes essa palavra? Não é um golpe militar que eu temo, não. O que eu temo é o negócio que o general Mourão falou durante a campanha, uma entrevista para a Globo News, ainda durante a campanha. Perguntaram para ele, do nada, o que ele achava, se era possível um autogolpe no Brasil. Esse é o perigo, é o autogolpe. Não é um golpe de fora para dentro dos militares contra o Bolsonaro, não, é um golpe do Bolsonaro contra a democracia. Eu queria apoiado por quê? Isso aí a gente vai ter que discutir num outro momento. Não, mas eu só queria a resposta dele para isso. 1 minuto para a resposta, Carlos Butti. Olha, nós não podemos fazer um juízo definitivo sobre as coisas, mas já existem golpes contra a democracia. Já existem golpes consumados contra a democracia. O exemplo desse programa, que a gente lembrou aqui, dessa perseguição à Folha de São Paulo, violando o regramento das licitações públicas, violando garantia constitucional da liberdade de expressão, isso é um golpe contra a democracia. O AI-5 já está aí. Não é o AI-5. O AI-5 era muito pior, mas isso já é um golpe. Há outros golpes. A manutenção da política policial sem alteração, pedindo mais armas e mais garantias para os policiais
com menos garantias para as vítimas dos golpe. policiais, é um golpe É verdade. contra a democracia. A destituição de setores da cultura, de dirigentes Outro da golpe. cultura, isso golpeia a democracia, porque golpeia a cultura brasileira. A destituição de cientistas que fazem a verificação das queimadas, dos desmatamentos, são golpes. E veja, o que está em questão aí são os métodos. Esse é um governo que vem se valendo de métodos autoritários já, agora. Já tá E isso já são golpes contra a democracia. verdade. Eu não gostaria que o telespectador nos entendesse como catastrofistas ou como alarmistas. Eu estou dando fatos. Esses fatos deveriam fazer acender o sinal de alerta para todas as pessoas, principalmente para as que votaram nesse governo que aí está. Isso, gente, não vai levar a bom termo. Obrigado. Não vai a todos. acabar bem. Muito obrigado pela sua presença. Até porque ele não ficava tão tempo quietinho escutando, né, Ricardo? Não, mas eu gostei, porque grande hoje teve entrevista. bastante divergência, pensamentos diferentes, o que é muito bom, isso é a democracia. É, democracia. Muito obrigado pela sua presença, muito mesmo. Ricardinho. Valeu. Até o próximo programa. Eu não vou estar aqui e vai estar no meu lugar o que a gente brinca chamando do O Diretor. É um estudante de jornalismo e de direito, seu aluno, o Guilherme Vefor, vai me substituir aqui no próximo programa. Então, até lá e muito obrigado pela audiência. Muito bom.